Francisco, muito bem-vindo uma vez mais Obrigado. ao Fala Portugal. A que se deve este resultado e como é que se justifica esta tremenda vitória do Partido Republicano? Eu acho que, em primeiro lugar, é mais fácil analisar sempre no final de um resultado que as escolhas foram mal feitas do candidato perdedor. E, obviamente, vai haver aqui uma discussão que Kamala Harris não era a melhor candidata, que o seu vice-presidente Tim Walz seria pior do que, por exemplo, Shapiro para conquistar a Pensilvânia, mas julgo que acima de tudo são problemas mais sistémicos que estamos presentes. Eu julgo que o Partido Democrata foi perdendo a sua raiz, a sua base eleitoral, foi-se perdendo em muitos devaneios, foi tendo só o seu foco em algumas franjas do eleitorado que não eram representativas e teve um erro crasso, foi muito condescendente. Foi condescendente, sobretudo, numa perspectiva que temos sempre nas eleições americanas, que é, achamos que os americanos votam por caixinhas e sempre vemos uma análise política, estamos sempre a falar de questões étnicas, estamos sempre a falar de questões demográficas e achamos que por uma pessoa ser de determinado grupo populacional, a sua escolha será evidente. Mesmo nestas caixinhas, se as há, estavam enganados a que correspondiam, porque determinado grupo de eleitorado não votou em Kamala Harris. Agora, é um problema que efetivamente tem que ser reconhecido pelo Partido Democrata e, sobretudo, o Partido Democrata tem que ser pragmático, porque terá eleições daqui a 2 anos para garantir que dificulta de algum modo a governação de Trump, agora tem que exercer a oposição e daqui a 4 anos tem que ter um candidato para estar apto a disputar as eleições. Não será com Donald Trump, mas será certamente com um sucessor na linha de Donald Trump. E neste sentido, o que é esperado quanto à reação de Kamala Harris? Eu julgo que, acima de tudo, tem que ser a decência e julgo que ela terá de reconhecer a derrota, reconhecer a vitória de Donald Trump e dizer e bem e claramente que irá existir uma transição não só pacífica, isso é o básico, mas uma melhor transição possível. E eu acho que Joe Biden pode ter aqui a elegância e a qualidade que Donald Trump claramente não teve e fazer a Donald Trump o que Donald Trump não lhe fez, que é prestar o máximo auxílio possível e dizer: o senhor ganhou as eleições e terá todo o meu apoio para ser o melhor presidente possível, porque é isto o interesse dos americanos, é assim que funciona uma democracia, é assim que funciona o Estado de Direito. Eu acho que é uma oportunidade óbvia para o Partido Democrata e algumas figuras mais tradicionais mostrarem a sua diferença com um candidato completamente diferente. Francisco, e 4 anos depois Donald Trump regressa à Casa Branca e com 4 processos debaixo do braço, digamos assim. Que impacto poderá ter na presidência de Donald Trump? Muito pouco ou nenhum, vamos ser sinceros. O Presidente já goza de imunidades. Temos uma questão interessante também do próprio Supremo Tribunal de Justiça se ter pronunciado sobre os atos de 6 de janeiro, que eram os atos mais graves. Outros casos são muito acessórios, às vezes estamos a falar de questões até fiscais. Sobretudo, neste caso, há aqui uma doutrina importante do Supremo Tribunal de Justiça, que tem uma maioria republicana, que permite uma arbitrariedade muito grande do Presidente no exercício das suas funções, não estando de alguma forma restringido tanto, até pela própria lei, o que levanta questões também de Estado de Direito. Por isso, não me parece que esses casos possam minar de alguma forma a presidência de Donald Trump e gozará não só de um Supremo Tribunal de Justiça favorável, mas também muito provavelmente de 2 câmaras no Congresso favoráveis. Francisco, e olhando aqui um bocadinho para aquele que foi o discurso de vitória de Donald Trump, foi um discurso bastante moderado para aquilo que estamos habituados por parte deste candidato republicano. Será que o próprio também ficou surpreendido com a larga margem de vitória? Que leitura é que faz destas palavras? Nós sabemos que Donald Trump dizia sempre que iria ganhar por muito. Não sabemos se estava convicto de o dizer ou se estava a tentar passar uma imagem de confiança. Julgo que há uma questão que ele tenta demonstrar ou tentar descolar daquele discurso mais agressivo com a deportação em massa, porque sabe perfeitamente que não é execuível, e aqui corrigiu a dizer que sim, vamos estar atentos à questão da imigração ilegal. Mas tem de entrar legalmente? Tem que entrar legalmente e é importante que entre, por isso não é um discurso anti-imigrantes. E depois temos aqui uma questão interessante que vai ser relevante. Houve quase um cerimonial beijamão a demonstrar claramente que ele está preocupado quem tem lealdade. O próprio vice-presidente nota-se que, apesar de há muitos anos ter feito críticas, será uma pessoa que não colocará qualquer tipo, e é normal que um vice-presidente seja sempre a sombra do presidente, mas não terá um grande sentido crítico perante o presidente, e julgo que o seu gabinete, ao contrário do que aconteceu em 2016, 2017, quando iniciaram funções, será um gabinete muito mais leal. E talvez aqui com figuras que não estávamos à espera há algum tempo, Bobby Kennedy Jr., que ficará mais ligado à saúde, não toca na área do ambiente porque Donald Trump não quer, porque claramente não se preocupa com os compromissos ambientais e compromissos internacionais que
os Estados Unidos têm assumido, e Elon Musk pode, porventura, vir aqui a ser uma surpresa também no seu gabinete. Mas será um gabinete que o primeiro critério, não só em termos de competência, que obviamente também espero que procure, mas será uma questão de lealdade. E o que é que a Europa pode esperar com este Eu regresso acho de Donald Trump? que temos que olhar para dois tipos de Europa, uma Europa da União Europeia e uma Europa NATO. A NATO é um pouco diferente porque engloba Estados, uns que não pertencem à União Europeia, outros que pertencem à União Europeia, não pertencem à NATO. Acho que a Europa facilmente percebeu e julgo que, apesar de ser bastante crítica da personalidade de Donald Trump, nota-se nas declarações de felicitação da presidência de Donald Trump que até vergam um pouco perante o óbvio, que os Estados Unidos terão que continuar a ser parceiros da Europa do ponto de vista europeu. É até mais vantajoso até para a Europa, e do ponto de vista da NATO, os Estados da NATO vão ter que perceber que vão ter que reforçar o pilar europeu, vão ter que começar a investir mais em defesa e, sobretudo, temos aqui uma questão que deve nos preocupar a todos, que é a questão ucraniana. Donald Trump criticou bastante Zelensky, disse que era um excelente negociador porque conseguia sempre tirar dinheiro à América, e para um presidente que é isolacionista e que defende novamente uma política de America First, não vai ter certamente um investimento tão grande na NATO. Por isso a União Europeia e os países europeus da NATO vão ter que se chegar à frente, porque de outra forma, como as coisas estão, não será suficiente para a Ucrânia. E o que é que podemos esperar relativamente então ao curso da guerra na Ucrânia, não esquecendo também a que estão em curso também no Médio Oriente? Sim, em primeiro lugar, na Ucrânia, obviamente não acabará em 24 horas, poderemos assistir Donald Trump a claramente tirar o tapete à Ucrânia. Eu acho que vamos ter um discurso pacifista em duas interpretações diferentes da palavra. Pacifista no primeiro sentido de a paz é que interessa, independentemente se esta paz significa justiça ou não, significa a complacência com o desrespeito de leis internacionais, e depois pacifista no sentido de o que nos interessa já não é tanto a Europa, já não é tanto o Atlântico, mas é o Pacífico, é a China e é a nossa influência numa região que domina o mundo e é o verdadeiro centro do mundo. Muito bem. Francisco, muito obrigado. Muito obrigado. E até uma Boa próxima noite. oportunidade. Obrigado e boa noite. Obrigado.